Olá pessoal, tudo bem? Nesse experimento de hoje, a gente vai estudar a decomposição de cores de diferentes fontes luminosas distintas, tudo bem? Então, para fazer isso, eu vou usar esse espectroscópio que eu ganhei de brinde em uma conferência de física. Em 2015, né, foi do Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Eu vi quando era estudante de mestrado e apresentei um trabalho lá e ganhei esse brinde aqui que a gente vai usar hoje. Então, basicamente, ele tem aqui uma fenda, observa, né, que vai deixar passar luz. E aqui eu consigo observar a luz que sai da tela do computador decomposta em diferentes cores. Aqui na frente a gente tem uma laminazinha que eu acho que foi tirada de um DVD. Ok? Então basicamente isso aqui é o nosso espectroscópio. Basicamente o resto é só fechar e para ter uma única entrada de luz por aqui e a gente observa por aqui. Vamos olhar então, sem mais delongas, para diferentes fontes luminosas. Certo, primeira fonte de luz, essa aqui, a luz ambiente, basicamente, na minha varanda. Observa que depende um pouco, é claro, a sensibilidade que vocês estão vendo aqui não é exatamente o que eu vejo com o meu olho, né? Mas observa que você tem um espectro aí contínuo, que vai desde aqui de um azul, né? Passa por um verde, alguma coisa aqui de amarelo, aqui uma coisa mais anil, né? Um laranja e um vermelho, certo? Isso aqui acaba passando, gente, pela matriz CCD aí da minha câmera. Então depende um pouco de como a câmera está configurada, né? Mas basicamente você observa aqui que a luz branca central, né? Ela difrata e ela é composta aqui em dois lados, a esquerda e a direita, e é um espectro contínuo. Tudo bem? Então aqui dou uma observada e aqui basicamente quase sempre em que eu tiro o espectroscópio da câmera, né, ela é ofuscada aqui. Esse segundo exemplo é um laser. Então observa aqui o laser vermelho, ele tem aqui esse máximo central e ele é bem monocromático. Observa que você tem aqui basicamente o vermelho, né? Então a luz laser tem essa característica, né? A gente tem um comprimento de onda bem definido. Então é uma ótima fonte, né, de luz colimada e monocromática. Próximo exemplo, o branco, mas aqui era um branco, né, não natural, que eu extraio aí da luz ambiente, mas um branco de celular. Então observa que você tem agora um azul, um verde e um vermelho, mas agora o espectro não é contínuo, né? Ele tem aqui, olha só, esses intervalos aqui sem luz. Mas, né, o nosso celular ele gera um vermelho, um azul e um verde, e o que você percebe é branco. Indo agora para um amarelo, observe que o amarelo que você enxerga lá não é um amarelo monocromático, né? Porque basicamente você tem RGB, Red, Green e Blue. Então o que você vê amarelo, na verdade, é uma combinação de verde com vermelho, né? Porque o amarelo está entre essas duas cores. Então, se o seu olho é excitado com essas duas cores, ele entende que o centro ali está no amarelo. Então, basicamente, a tela está te enganando, né? Você vê amarelo, você é uma combinação, na verdade, de verde e vermelho. Você interpreta, né, no seu cérebro como amarelo. Agora o rosa, né? Então aqui você tem uma coisa azul e um vermelho que é mais fraco, tá entendeu? Talvez dependa do brilho da sua tela aí. Mas a combinação de bastante azul e um pouquinho de vermelho vai te dar uma cor rosa, né? Talvez o nome adequado seja magenta. Eu sou meio ruim para isso, certo? Então essa cor aqui é o que você vê com muito azul e algum vermelho. Tudo bem? E o que você obtém de fato monocromático é se você pedir para o seu celular gerar uma cor vermelha, uma cor verde ou uma cor azul. E aí observe que esse azul sim ele é razoavelmente monocromático, né? Ele é um azul puro, a gente pode dizer. Legal, né? Então, vamos explicar um pouquinho de como é que funciona esse espectroscópio. Primeira coisa, por que tem que ter essa fenda? Basicamente, o motivo principal dela é que os raios entrem colimados. Eles entrem paralelos
e que a gente possa ver facilmente a difração, né, difratada aqui na esquerda e na direita. E aí a gente tem que ter uma coisa que acontece, a difração. Não é nessa fenda única, mas na verdade acontece aqui nessa lâminazinha. Não sei se vocês conseguem ver algum reflexo, mas tem aqui, olha só, vocês conseguem ver sim. E é um recorte de um DVD, né? DVD ou um CD, você deve conseguir observar coisas parecidas com isso. E por que que esse DVD ou CD, né, esse disco aí de dados, por que que ele consegue difratar luz? Basicamente porque ele tem diferentes ranhuras que o computador consegue escrever, né? E essas ranhuras aí, quando a luz passa por elas, elas servem como fontes secundárias de luz, ou você tem espectros de difração. É algo muito similar ao que acontece, por exemplo, de difração de raio-x em um material. Tudo bem? Então, a superfície, né, a rugosidade dela funciona como uma rede de difração. E é algo muito similar ao que acontece, por exemplo, no experimento 11, quando a gente estuda aí a decomposição espectral de uma lâmpada de mercúrio. Certo? Para deixar esse efeito bem claro, assiste o vídeo que eu preparei aqui com um laser e um CD. Ok, pessoal. Então, basicamente, vocês entenderem o que está acontecendo ali, né, onde a gente olha. Basicamente, você tem uma rede de difração que você pode emular aqui com um CD, né? Observe que só o efeito desse arco-íris aqui já te mostra que você tem propriedades interessantes de difração. Então, eu vou apontar para esse CD um laser e vocês vão observar o que que aparece aqui. Então, basicamente, vamos apontar aqui. Observa que a luz atravessa essa fase transparente, né? E o que você observa projetado na parede, né? É um máximo central, mais intenso, e outras pontas aí que correspondem, né, à difração, né, para a esquerda e para a direita. E agora, comentários finais um pouco sobre os resultados que a gente obteve. Então, primeira coisa, a gente consegue observar a luz, mas a gente não consegue dizer a princípio se uma determinada luz é monocromática ou não só olhando. Algo que parece ser amarelo pode ser tanto um amarelo monocromático, como pode ser uma superposição de verde ou vermelho. Tudo bem? Algo que é violeta pode ser um azul com um pouco de vermelho, ou pode ser o violeta monocromático. Então, para ter certeza que uma cor é monocromática mesmo, ou seja, é composta de uma única cor, uma única frequência, a gente precisa olhar esse espectroscópio, fazer uma decomposição de comprimentos de onda. E observa também, né, o jeito que telas em geral funcionam. Elas em geral tratam a luz, né, as cores como um todo, como uma superposição de vermelho, né, que são comprimentos de onda longos, verde, médios e azul, comprimento de ondas pequenos. E ele superpõe essas três intensidades diferentes de cores nessas três diferentes frequências, né? E elas tentam excitar os nossos olhos como diferentes cores. Então, basicamente, com essas três intensidades distintas, eles conseguem imprimir nos nossos olhos diferentes cores. Isso aí é inspirado em quê? Né? Na estrutura das células que existem nos nossos olhos, que são basicamente bastonetes que vão te dar uma ideia geral sobre o nível de brilho do seu ambiente. E os cones? Os cones podem ser longos, sensíveis ao vermelho, médios, sensíveis ao verde, e curtos, sensíveis ao azul. Então, basicamente, é assim que o nosso olho funciona, né? Então, o código de cores RGB, ele emula, né? Ele tenta sensibilizar o nosso olho de maneira adequada para nós termos diferentes cores, como acontece na nossa tela, como você está acontecendo agora quando você está assistindo esse vídeo. Isso é diferente, por exemplo, com tinta, onde você começa a tratar as cores como subtração, né? Porque ela funciona agora como reflexão em uma tinta, por exemplo. Então é algo um pouco distinto. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes, né? Então espero que você tenha gostado desse jeito de separar cores. Né? Além desse tipo de forma de separar o espectro luminoso, a primeira forma de que isso aconteceu foi com um prisma, né? E o prisma com um índice de difração que varia com o comprimento de onda, que é o que o Newton fez, né? Lá em 1700 e alguma coisa. Tudo bem? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, acompanhe os nossos experimentos, nossas aulas. Curte aqui o vídeo se você gostou.
e se inscreve no canal. Um grande abraço e até mais, gente.